Boa tarde, segundo ano. Vamos iniciar a nossa aula de filosofia de hoje. Na aula passada, no assunto passado, nós aprendemos sobre os direitos da criança. Vocês estão lembrados quais são os direitos da criança? Nós aprendemos que, de acordo com o ECA, o que significa mesmo ECA? Essa sigla significa o quê? A tia já falou que significa Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse estatuto, ele traz normas, ele traz leis que toda criança e todo adolescente tem direitos e deveres. E quando o ECA fala dos direitos da criança, ele fala que a criança tem que ter acesso à educação, ao respeito, à saúde, ao atendimento médico. Quando crescer, ele ser preparado durante toda a sua vida para que quando ele cresça ele tenha uma profissão. Ele tem o direito de receber o cuidado dos seus pais, dos órgãos públicos, que sejam criadas leis, para que cuide das crianças, para o seu bem-estar, o seu cuidado. Tudo isso são direitos da criança. E esses direitos vêm escrito no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, hoje nós iremos falar sobre os deveres. Mas, primeiramente, o que significa a palavra dever? Quando a gente fala em dever, a gente pensa, por exemplo, quando a gente compra algo e que a gente fica devendo, não é isso? Então, nós temos que pagar. A palavra dever, ela vem daí. Vem de obrigação. Quer dizer que nós devemos cumprir. Então, deveres são algo que nós precisamos cumprir, certo? Então, se nós temos direitos, nós também temos os deveres. Então, quais serão os deveres que toda criança tem? Quando, por exemplo, você está na sua casa, qual é o dever que você tem? Se o ECA, ele traz dizendo que toda criança tem que ter acesso a uma moradia, que ele precisa ter uma família que cuide dessa criança com amor, com respeito, que tenha uma alimentação saudável, que tenha cuidados, que tenha acompanhamento. Mas e você? Como é que você cumpre os seus deveres dentro da sua casa? Uma criança, ela pode o quê? Ajudar os pais em alguns afazeres domésticos, não é isso? Organizar os seus materiais, organizar os seus livros, as suas roupas. Tudo isso são deveres que a criança tem, ajudar dentro da sua casa. E quando nós falamos da nossa escola, quais são os deveres que vocês têm relacionado à escola? Na escola, vocês têm o direito de respeitar os professores, respeitar todos os funcionários do colégio em geral, se esforçar nos estudos, não é isso? Já que o pai de vocês, os pais, se esforçam tanto para colocar vocês no colégio, para comprar o material didático, comprar a farda, dar o lanche, tudo isso, o pai de vocês se esforçam para que vocês tenham. Então, vocês têm o dever de se esforçar na escola, de ser obediente, de respeitar os funcionários, certo? Para que os seus pais sintam orgulhosos, vejam que todos os esforços que eles estão fazendo está valendo a pena, porque você é uma criança que está cumprindo os seus deveres enquanto aluno. Então, se na sua casa você pode ajudar nos afazeres domésticos, você também pode respeitar as pessoas que moram com você, os seus familiares, respeitar os mais velhos é muito importante, é um dever da criança. A tia já falou em outra aula que os mais velhos, eles têm uma experiência de vida muito grande, eles já viveram muitas coisas, então é muito importante que as crianças, que os mais novos, parem para ouvir quando os mais velhos, o vovô, a vovó, tem algo para nos falar, certo? Não responder, não gritar, não desprezar. Então, é dever da criança respeitar os mais velhos. E na sociedade em geral, quais são os deveres da criança? A criança, ela tem o dever de respeitar, de cuidar do meio ambiente. E como é que a gente pode cuidar desse meio ambiente? Não jogar lixo no chão. Isso também se encaixa no nosso colégio, na nossa casa.
né? Descartar o lixo no lugar correto. Da mesma forma também na rua. Não jogar lixo na rua, porque nós sabemos, né, que quando chove, acontecem os problemas de enchentes, de alagamentos, tudo isso devido à falta de educação e à falta de cumprimento dos deveres dos cidadãos. Então você como criança, você é um cidadão e você precisa cumprir os seus deveres. Então na rua você precisa cuidar do meio ambiente, né, manter o ambiente que você frequenta limpo, não é isso? Você também precisa, tanto na escola, como em casa, como na sociedade em geral, respeitar as diferenças, certo? Isso é um dever de toda criança. Se, por exemplo, você conhece uma criança que tem uma religião diferente da sua, certo? Você não pode discriminar aquela pessoa, aquela criança, porque ela pensa diferente de você. Cada pessoa, cada criança tem o direito de acreditar, de ter a sua religião. Então ninguém pode julgar a religião de ninguém, certo? Nós também, você tem o direito, nós como cidadão, temos o direito de respeitar as diferenças. Respeitar as pessoas, por exemplo, portadoras de necessidades especiais. Nós não podemos discriminar, nós não podemos discriminar ninguém pela cor da sua pele, certo? Então isso também é um dever de todo cidadão, seja ele criança ou não. Então o que a gente aprendeu na aula de hoje? Que nós temos direitos e nós temos deveres. É bom nós termos os nossos direitos, não é isso? Mas também nós precisamos cumprir com os nossos deveres. Essa foi a nossa aula de filosofia de hoje.